Agora vamos à região metropolitana de Porto Alegre, vamos até Canoas conversar com o Pedro Teixeira. Agora sim, restabelecendo o contato com o Pedro. Pedro, que está acompanhando de perto a situação dessa cidade, que foi uma das mais afetadas pelas chuvas fortes. Pedro, o que você tem de atualização? Qual que é a situação de momento por aí? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você. Agora sim, bom dia para todo mundo que nos acompanha nesse sábado aqui na CNN. A gente está no bairro Central Park, que faz parte aqui de uma região chamada Mato Grande, em Canoas. Outro bairro que foi completamente tomado pela água e aos poucos, bem devagar, a água vai descendo de volta para o Guaíba e, de certa forma, os moradores em alguns espaços aqui do bairro, eles estão conseguindo acessar as suas residências ainda com a água na altura ali da canela. Eles fazem uma mobilização nesse sábado. A chuva que veio neste final de semana e que também veio principalmente nesta sexta-feira, acabou de certa forma aumentando um pouco o nível da água aqui em Canoas, mas nas últimas horas a água está baixando. E aí os moradores estão se reunindo aqui num dos acessos do bairro para, quem sabe, conseguir acessar as suas residências. Uma moradora agora há pouco, por exemplo, me disse que precisava ir na casa dela para buscar agasalhos, cobertores, porque a temperatura também baixou. Ontem, durante o CNN Novo Dia, a gente falava sobre isso, né, Carol? A máxima prevista para ontem era de 19 graus, a máxima prevista para hoje é de 20 graus, mas com o dia amanhecendo com temperaturas baixas, na casa dos 14, 15 graus. Então tem gente tentando retornar para as residências com a água um pouco mais baixa, ainda de certa forma descumprindo um pouco os avisos da Defesa Civil de que as pessoas precisam evitar retornar para suas residências, muito por conta ainda do momento que o Rio Grande do Sul tem enfrentado. Mas com a água baixando, a gente vai inclusive andar um pouquinho aqui, eu e o Francenildo Palácio, que estamos aqui em Canoas. A gente vai caminhar um pouquinho para que vocês possam ver. Essa é uma das ruas de acesso aqui do Central Park. Do lado direito da via, a água baixou um pouquinho, mas não avançando tanto no bairro. O bairro tem dois lados, um lado do trilho, outro lado do trilho já é um outro bairro. A água está parada ali na altura do trilho, a cerca de 2 quadras para frente, e é justamente essa movimentação que os moradores aos poucos estão tentando fazer, tentando acessar algumas residências que ficam aqui nessas primeiras quadras para buscar alguns itens que estão dentro da casa, principalmente, como eu disse, agasalhos, cobertores. Mas desse lado aqui, Carol, a situação já é um pouco mais preocupante. Por quê? Porque a água ainda permanece alta, cerca de 40, 50 centímetros, 1/5 dos portões aqui da residência que estão completamente tomadas. Os moradores citam, por exemplo, o fato de que em determinado momento muita gente não acreditava que a água podia avançar tanto aqui no bairro. A água em algumas regiões aqui do Central Park atingem, segundo os moradores, 5 metros de altura. E isso permanece desde o sábado passado. Tem muita dificuldade ainda em alguns locais, em alguns ambientes aqui do bairro. Eles utilizam alguns veículos maiores. É possível acessar talvez 2, 3 quadras para frente, mas com os veículos menores, que boa parte da população aqui de Canoas está utilizando nesse momento, é bastante difícil acessar o bairro, porque a água segue ocupando boa parte aqui dos ambientes, boa parte aqui das situações. As pessoas estão aqui conversando para buscar formas de tentar resolver os problemas, resolver as suas necessidades, mas isso tudo ainda está muito difícil, muito complicado. Muita gente teve que se deslocar para regiões até mais distantes aqui de Canoas para poder
ficar na casa de familiares, se abrigar nesse momento difícil. Afinal de contas, aqui em Canoas, por exemplo, alguns moradores, eles vivem próximos com os filhos, com os netos, então todo mundo vivia no mesmo bairro, por exemplo. Isso é bastante comum, principalmente aqui no interior do Rio Grande do Sul. Os familiares estão próximos, então eles vivem na mesma região e aí todo mundo acaba sendo afetado numa situação como essa. A gente vai seguir caminhando aqui no bairro Central Park para mostrar que aqui desse lado a água que avançou 2, 3 metros de altura e por várias quadras, ela recuou um pouquinho, Carol. Então a gente tem a lama que se formou, que veio com essa água, a sujeira que é provocada evidentemente pela destruição ali de todos as árvores, o que vinha pegando pelo caminho, essa água de um dos diques que se rompeu mais à frente. A gente está na região aqui da Conab, que é a central de abastecimento aqui de Canoas. Então essa água veio avançando, rompendo, destruindo, trazendo muita sujeira, muita lama. Ela baixa nesse momento aqui nessa parte do bairro. E deixa muita sujeira, tem muita dificuldade para que as pessoas possam acessar. Muita gente chegando com produtos de limpeza também por aqui, viu, Carol? Para limpar a parte interna ali da residência, se for o caso de conseguir acessar o local. Mas ainda está muito difícil e muito complicada a situação por aqui também pelos componentes que limitam a movimentação das pessoas dentro do bairro, a movimentação dentro das residências. É inegável o desejo das pessoas de retornarem para as residências, né, Carol? Todo mundo tem algum tipo de demanda dentro de casa, muita gente saiu no limite ali, inclusive com os resgates que foram feitos pelas autoridades e pelos civis que trabalharam e trabalham aqui no Rio Grande do Sul incessantemente para tentar ajudar todas as pessoas, mas todo mundo deixou algo que às vezes nesse momento, e principalmente com a mudança de temperatura da última quarta-feira para este sábado, eles precisam retornar ali para os seus locais para buscar um cobertor, um casaco, uma calça, um item que vai se fazer cada vez mais necessário nesses próximos dias aqui no Rio Grande do Sul, até porque a expectativa de temperatura para os próximos dias também segue bastante baixa, além dessa previsão de chuva, pelo menos até a próxima segunda-feira. Carol. É justamente sobre isso que vamos falar agora. Pedro, obrigada pelas informações. O Pedro Teixeira vai seguir circulando pelas ruas de Canoas, acompanhando a situação de perto, colhendo os relatos de muitos moradores que agora conseguem pelo menos acessar suas casas completamente destruídas. Sensação de tristeza nesse momento, essa tragédia que o Rio Grande do Sul vive.